O Brasil deixou de ser um império em 1889. Já são 133 anos de história republicana. Porém, apesar de ter passado mais de um século, ainda temos alguns resquícios da antiga realeza na nossa República Brasileira. Um bom exemplo dessa realeza moderna são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles são indicados pelo presidente da República, eles são sabatinados pelo Senado e, se forem aprovados, eles são empossados e permanecerão no cargo até os 75 anos de idade. É quase uma vitaliciedade. Essa regra constitucional faz com que alguns ministros do STF se tornem verdadeiras entidades. Elas virão passar aí legislaturas diversas e diversos cargos, diversos mandatos presidenciais e ainda permanecerão nos seus mandatos incólumes. Um exemplo bem característico disso que estamos falando é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele foi indicado em 2002, 20 de junho de 2002, portanto, nessa semana ele completou 20 anos no exercício do seu mandato. Já viu, portanto, 5 congressos diferentes, 5 presidências diferentes e permanecerá no cargo por um bom tempo ainda. Gilmar Mendes é hoje o ministro mais velho do STF, portanto ele é o decano da corte e ainda ocupará o cargo por pelo menos 9 anos. Eu digo ainda porque existe uma possibilidade de alguma PEC ainda aumentar o prazo do mandato de um ministro do STF. Então, pelo menos nos próximos 9 anos, Gilmar Mendes ainda ocupará uma cadeira no Supremo. Quando ele completar 75 anos, aí sim, pelas regras atuais, ele terá a aposentadoria compulsória. Disse compulsória porque é obrigatória. Caso contrário, ele lá permaneceria até quando quisesse. No entanto, esse título de quase nobreza numa república não é específica e exclusiva de Gilmar Mendes. Outros ministros também ocuparão o cargo se nada mudar, se nenhuma regra mudar, ocuparão os cargos no Supremo Tribunal durante muito tempo. O ministro Dias Toffoli foi indicado por Lula, por exemplo, e ele vai ficar no STF por 33 anos, ou seja, até 2042. Por outro lado, o ministro André Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro, ele tem até 2047 para exercer o seu mandato no STF, quando vai completar 26 anos de Supremo. Eu particularmente vejo essa ideia de quase vitaliciedade de um cargo do ministro do Supremo muito prejudicial à ideia do Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem a função constitucional de guardar a Constituição. E sem essa rotatividade, sem a possibilidade de ingresso de novos ministros com um tempo mais curto, você acaba deixando a corte um pouco arcaica, sem a possibilidade de oxigená-la, trazer novas ideias. E claro, também você deixa ela à revelia da vontade popular, uma vez que os ministros são praticamente inatingíveis. É por isso que ultimamente você escuta tanto na mídia, por exemplo, a possibilidade de limitar o mandato de um ministro do STF. Pois, uma vez com um mandato fixo, você tem a possibilidade de indicar novos ministros e, portanto, trazer novos ares, novas ideias e novos pensamentos à corte. Lembrando que o STF tem uma função institucional muito grande, é a última palavra no que tange à constitucionalidade, e nos últimos anos também ele vem se demonstrando um grande agente político. No Senado, por exemplo, já existem algumas PECs que tratam do assunto. A PEC 32 de 2015 do senador Lazier Martins, Podemos do Rio Grande do Sul, traz a possibilidade de limitar o cargo, limitar o mandato de um ministro do STF pelo período de 10 anos. Outra PEC que trata do assunto, dessa vez do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, propõe a limitação do cargo do mandato do STF a 8 anos. Essas duas PECs elas já passaram por quase todas as comissões e agora aguarda a discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. Se essas PECs fossem aprovadas, para você ver o tamanho do impacto que isso teria na prática no STF, dos 11 ministros, somente 3 permaneceriam no cargo. Você tem aqui o Alexandre de Moraes, que foi indicado pelo Michel Temer, André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que foram indicados por Jair Messias Bolsonaro. No entanto,
Caso o Congresso permaneça inerte sem cumprir sua função de legislar e trazer soluções para a sociedade brasileira, nós ainda teremos que conviver com esse resquício de uma realeza, lidando com cargos que são praticamente vitalícios. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e compartilha no grupo da família. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo e aproveita, clique em se inscrever e ativa o sininho. Assim você não perde as notificações dos próximos vídeos. Siga-nos também pelo Instagram, no Política do Bom Senso. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece na política nacional e internacional. Muito obrigado, até um próximo vídeo. Tchau, tchau.